que a chuva não disparou. Tem uns crentes que é de açúcar, né, irmãos? Pode cair uma chuva aqui, mas graças a Deus você venceu a chuva. Amém, queridos? Você está aqui nessa noite. O tema dessa ministração é passos de obediência. Amém, queridos? Diga assim comigo: passos de obediência. Hoje a gente vai aprender alguns passos de obediência, e para isso a gente vai usar a vida de um homem chamado Noé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Eu estou lendo na versão NVT, tá? Estou lendo na versão NVT. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Somente até aqui, a gente não precisa finalizar o versículo, né? Porque a gente vai falar de Noé. A continuação ali já vai falar de Abraão. Então, olha lá: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. O ponto importante está aqui, ó. Ele obedeceu a Deus. Diga comigo: ele obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. Que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Então, a gente precisa aprender com Noé acerca de obediência. E antes para a gente ir para a parte prática dessa mensagem, eu gostaria de meditar com vocês, refletir com vocês alguns pontos que trazem luz sobre o que nós iremos falar, sobre esse assunto, sobre obediência. Quero compartilhar com vocês alguns pontos. Em Hebreus aqui, você vê que o escritor está falando sobre os heróis da fé, homens e mulheres como eu e você, mas que de alguma forma eles obedeceram a Deus, eles ouviram a voz de Deus e colocaram em prática aquilo que o Senhor os ensinou. Então a gente aprende com eles, com esses gigantes na fé, sobre obediência. E Noé é um desses gigantes da fé. Noé é alguém que teve fé, e além da fé, né, ele obedeceu. Então a primeira coisa que a gente precisa refletir sobre obediência, guarde isso. Se você quiser fazer as suas anotações, faça. É importante até você chegar em casa e depois você reler. É muito importante para o seu crescimento espiritual. A primeira coisa que a gente precisa refletir é que Deus, Ele tem a sua vontade. Amém, queridos? Vocês estão aí, amém? Existe a vontade de Deus, e a vontade de Deus precisa ser discernida. Eu vou repetir: a vontade de Deus precisa ser discernida. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar em Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 13. Deus, Ele fala com Noé. O texto vai dizer assim, ó: então disse Deus a Noé. A iniciativa de falar não é de Noé, a iniciativa de falar é de Deus. Quem está entendendo isso aqui, amém? A iniciativa é de Deus. Deus, Ele toma a iniciativa de falar com Noé. Então a Bíblia nos mostra que existe a vontade de Deus, e é sempre Deus que vai tomar a iniciativa, ou sempre Deus vai iniciar a comunicação com o seu povo no que diz respeito ao seu plano. Existia um plano de Deus, existia a vontade de Deus ali. Deus queria fazer algo, e a iniciativa é Deus quem inicia. A iniciativa de comunicação em relação ao seu plano é Deus quem inicia. Então aqueles que estão buscando viver segundo a vontade de Deus,
precisam estar atentos a isso. Eu estou pregando para aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. Aqueles que buscam viver segundo a vontade de Deus precisam estar atentos, precisam ter discernimento. Existe uma vontade de Deus e essa vontade de Deus precisa ser discernida. Amém? Vocês estão aí ainda? Amém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda a direção de Deus vai na direção daquilo que Ele já projetou. Quem está pegando isso aqui, em nome de Jesus? Toda a direção de Deus vai na direção daquilo que Ele já projetou. Deus já tinha projetado. O que Ele iria fazer, Ele já havia projetado. Então, toda a direção de Deus vai na direção daquilo que Ele já projetou. Gênesis 6:14. Deus já havia projetado, então Ele inicia uma conversa com Noé. E Ele fala para Noé assim, ó: faze para ti uma arca. Olha Deus falando mais uma vez com Noé. Então, o plano de Deus sempre será maior do que o meu e o seu. Você perdeu a oportunidade de glorificar. Eu vou repetir. O plano de Deus sempre será maior do que o meu e do que o seu. Eu vou repetir para você engrenar. Dia de chuva, quarta-feira, cansado do trabalho. Eu vou repetir para você entender. O plano de Deus é sempre um plano maior do que o meu e do que o seu. É para você ir acordando. É para você ir pegando. Noé, ele recebeu instruções específicas para construir aquela arca. Sim ou não? Ele recebeu instruções específicas. Por quê? Porque fazia parte do plano de Deus. Era o plano de Deus, um plano maior. Que plano? Que plano era esse, pastor Mário? O plano de Deus era preservar a humanidade, a criação, para um novo começo, para um novo tempo. Você estudar a história, você vai ver que o pecado daquele povo subiu às narinas de Deus. Deus, ele decide então acabar com a nação, mas dentro de tudo isso, Deus já tinha um plano. Diga para o seu irmão assim: Deus sempre tem um plano. E o plano dele é perfeito. Ele não é pego de surpresa. Deus já tinha um plano. E o plano dele era muito maior. Era o plano de preservar a humanidade, a criação, para um novo tempo, para um novo começo. Então, só para você não se esquecer e o seu irmão não se esquecer, chacoalha ele aí do seu lado e diga para ele assim: o plano de Deus é maior do que o seu. E diga para ele assim: o plano de Deus vai muito além da minha e da sua compreensão. Nós muitas vezes não entendemos, mas não precisa entender, você só precisa confiar no plano de Deus, porque o plano de Deus é maior e melhor para a minha vida e para a sua vida. Fala para o seu irmão assim: Deus vê o que você não vê. Deus vê o que você não vê, Deus enxerga o que você não enxerga, Deus faz aquilo que você não pode fazer. Então, só nos resta confiar. Amém, queridos? Terceira coisa, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida nos custará tudo. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida lhe custará tudo. Eu estou pregando para alguém que quer viver a vontade de Deus, quem quer viver os propósitos de Deus no ano de 2025. Então o propósito de Deus, o propósito do Senhor vai lhe custar tudo. O versículo de número 22, do capítulo de número 6 de Gênesis, diz assim: assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, Noé precisou abandonar o seu próprio conforto. Sim ou não, igreja? Ele teve que abandonar o seu conforto. Noé, ele teve que arriscar a sua própria reputação. Ele colocou em jogo a sua própria reputação. Ou seja, Noé, ele saiu da zona de conforto por conta do propósito. O propósito forçou Noé a sair da zona de conforto. E ele sai da zona de conforto. E ele coloca tudo em jogo. Tudo porque ele queria obedecer a Deus. Construir a arca foi fácil?
Não foi, gente. Não foi fácil. Foi uma tarefa bem difícil, que devia ter dedicação. E segundo os estudiosos, segundo mais ou menos o que a Bíblia fala, a gente não tem como, nenhuma data na Bíblia, aprenda isso, nenhuma data na Bíblia você pode colocar como exata. São estimativas, aproximado. Noé levou mais ou menos 100 anos para construir essa arca. Teve que ter dedicação, sim ou não? Teve que ter dedicação, irmão. Imagina, Noé às vezes ele se levantava cansado do dia anterior, mas aí ele se levantava e ele sabia que ele tinha que continuar. 100 anos construindo. Pessoas zombando, falando mal dele, falando, cara, você está louco, você enlouqueceu, na época não tinha chovido ainda. Então Noé ele colocou em xeque a sua própria reputação. Noé ele saiu, né, dessa zona de conforto e para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que o Senhor já havia projetado. Ou seja, ele teve que renunciar a algumas coisas. Diga para o seu irmão assim, na caminhada cristã, diga para ele assim, na caminhada cristã, você vai ter que renunciar a algumas coisas. E essas renúncias, fala para ele assim, essas renúncias, elas são diárias, todo dia. Ele teve que renunciar ao cansaço para fazer o que ele estava fazendo, para ouvir a voz de Deus e obedecer. Ele teve que renunciar um monte de coisa. Imagina, irmão, 100 anos construindo, não era nem a área dele, não era agricultor, ele não sabia construir uma arca. Então ele teve que se lançar realmente à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a vida dele. Então para isso ele teve que renunciar a algumas coisas, ele teve que buscar. E para a gente ter o direcionamento de Deus para a nossa vida, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas sim. Você vai ter que renunciar a algumas coisas sim na sua vida. Você vai ter que deixar algumas coisas de lado sim. Você vai ter que se dedicar mais a ouvir a voz de Deus, ao que Ele está falando. E não tem outra forma de você fazer isso se você não estabelecer as disciplinas espirituais da sua vida. Pastor, o que é disciplina espiritual? É leitura bíblica, é oração, é jejum. A igreja precisa resgatar isso, é renúncia, todos os dias. A igreja precisa resgatar isso. Nada mudou, diga para o seu irmão assim, nada mudou, meu irmão. Nada mudou, o caminho é o mesmo. Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, mas o caminho é o mesmo. Quem quer viver milagre, quem quer viver restauração, quem quer viver mudança, precisa entrar, né? Quem quer viver aquilo que outros nunca viveram, precisam entrar nesse caminho de obediência. Noé viveu o que os outros não viveram. Por quê? Porque ele entrou nesse caminho de obediência, de renúncias diárias. Quarto ponto, o propósito de Deus sempre incluirá, e você tem que dar glória a Deus por isso, porque o propósito de Deus não é só para a sua vida. Então o propósito de Deus sempre incluirá também a sua família. Você pode dar glória a Deus por isso? O propósito de Deus não é só para a sua vida, o propósito de Deus é também para aqueles que estão ao seu redor, para a sua família. Sempre incluirá a sua família, não é só sobre você. Sempre incluirá a sua família. O versículo de número 18, do capítulo de número 6, diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus falando com ele: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. A família como parte do plano de Deus. A sua família faz parte do plano de Deus para a sua vida. Você crê nisso, amém? Eu profetizo salvação dentro da sua família, em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai alcançar aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, em nome de Jesus. Esse Deus é poderoso. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O plano de Deus inclui também a sua família. Diga assim comigo: o propósito não é só para mim. O propósito é multigeracional. Você crê nisso? Aquilo que você está vivendo hoje vai tocar na tua geração, em nome de Jesus. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então esses são passos de fé, né? Os passos de fé, ele inclui também a nossa
família. E para a gente cumprir essa tarefa, a gente precisa olhar para a vida desse homem. Noé, ele precisou dar passos de obediência para viver o que ele viveu, como eu disse. E a primeira coisa, eu disse que eu vou ser muito rápido e objetivo. A primeira coisa que a gente olha aqui, né, a primeira lição que a gente extrai dessa noite, é que para dar passos de obediência, assuma o seu compromisso de perseverar na obediência. Assuma o seu compromisso de perseverar em obediência. Gênesis 7, 5 e 6 diz assim: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Quando Deus chamou Noé, ele tinha mais ou menos, aproximadamente, lembra que eu falei que a gente não pode dar uma data certa, né? Isso a gente aprende na teologia, você não pode dar uma data certa. Então Noé mais ou menos tinha 500 anos aqui, aproximadamente. Então seus filhos já eram casados, né? A família já estava estabelecida, e com essa informação nós percebemos que o projeto em que Noé está envolvido e que a família de Noé também está envolvida, foi um projeto a longo prazo. Como eu disse para vocês, mais ou menos 100 anos. Foi um projeto a longo prazo que tinha instruções dadas por Deus. Noé precisava estar atento a todas as instruções. Ele não sabia construir a arca. Você precisa se atentar aos detalhes do texto. Ele não sabia construir a arca. Então Noé dependia 100% de Deus. Quantos dependem de Deus aqui? Deixa eu ver. Noé dependia 100% de Deus, irmão. Imagina você construir algo que você não sabe construir, que você não tem noção nenhuma. Noé, ele precisava confiar em Deus 100%. Por quê? Porque todas as instruções vinham de Deus. E para isso Noé precisava se manter o quê? Noé precisava se manter obediente. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, nós precisamos... Não, mas desse jeito aí você não vai animar ninguém. Diga para ele assim: meu irmão, nós precisamos se manter obedientes às instruções de Deus. Irmão, se Deus falar, atenda o que Ele está falando, obedeça o que Ele está falando, ainda que você não entenda. Ele vai te levar por um caminho de bênção, de milagre, de vitória, mas você precisa obedecer. São passos de obediência, né? São passos de obediência. Então, as instruções do Senhor são para ser obedecidas e não questionadas. Quem está entendendo isso aqui, amém? As instruções do Senhor são para ser obedecidas sem questionamentos e todos os dias da nossa vida. Não é um dia sim e um dia não. Não é um dia eu obedeço e outro dia eu não obedeço. Não, é todos os dias. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Então eu obedeço todos os dias. Noé, ele se manteve obediente. Noé não foi obediente de vez em quando. Noé se manteve obediente, e é isso que nós também precisamos fazer. Diga para o seu irmão assim: o desafio, diga para ele assim, o desafio é se manter obediente. Esse é o nosso maior desafio. Não é obedecer um dia e outro dia não. O desafio é se manter obediente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa fazer isso sozinho. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Se você já aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de você é quem vai te ajudar. Você tem a presença de Deus para te ajudar a cada dia se aproximar ainda mais de Deus e ouvir a sua instrução e obedecer, porque sozinho, meu irmão, você não vai conseguir. O desafio é se manter, mas sozinho você não vai conseguir. Você precisa realmente do Senhor. É só dele, é só com ele que você vai conseguir se aproximar cada vez mais do Senhor e obedecer. Pastor, o que é obediência? O que é obediência?
Anota isso para a sua vida. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para buscar fazer a vontade do Pai em nossa vida. É difícil, irmão? É difícil. Eu não estou falando para você que é fácil. Obediência é isso. É você abrir mão da tua vontade pessoal. A tua carne está querendo pecar. A tua carne está querendo ir para caminhos de morte. A tua carne está querendo fazer coisa errada. Mas você abre mão da sua vontade pessoal para viver a vontade do Pai. Porque você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu só vou parar quando você glorificar. Você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não existe outro lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Por isso, nós temos que abrir mão dos nossos desejos pessoais, da nossa vontade pessoal, que muitas vezes quer nos levar para longe de Deus. A nossa vontade pessoal muitas vezes vai dizer para nós assim, ó, não ora não, não jejua não, não lê Bíblia não, não busca o Senhor, não vai para a igreja, não participa de GC, não se envolve em nada da igreja. Irmão, a gente, se deixar, a gente se afasta de Deus, irmão. Se a gente não lutar, se a gente não se manter em obediência, fazer o que Noé fez, sair da zona de conforto, a tua carne vai te levar para longe de Deus. Os teus desejos vão te levar para longe de Deus. Então, custe o que custar, se lance aos pés do Senhor. Custe o que custar, continue obedecendo. Mas isso é fruto de confiança. Obedecer é para aqueles que confiam. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Obedecer é para aqueles que confiam. Você precisa confiar. Imagina você obedecer a alguém que você não confia. E para confiar, na verdade, você precisa conhecer. É por isso que o Senhor diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo diário, é todo dia. Você precisa buscar conhecer o Senhor, porque conhecendo ao Senhor, você vai passar a confiar no Senhor. A palavra do Senhor nos revela em Salmo 37:5, diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantos creem nessa verdade em nome de Jesus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas você precisa entregar. É isso que vai te trazer crescimento, é isso que vai te trazer amadurecimento. O que, pastor, que vai trazer crescimento? O que vai trazer amadurecimento para mim? Confiar em Deus. Confiar no Senhor, confiar naquilo que Ele está falando. Se Ele está falando, eu vou obedecer. Eu não vou ficar questionando. Então obedecer é isso. É você confiar em Deus. Mas obedecer ao Senhor também nos traz uma outra lição. Obedecer também é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. Obedecer é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. A palavra do Senhor diz em João, capítulo de número 14, versículo de número 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, olha o que Jesus está falando, isso aqui é Jesus falando. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, não adianta ter os mandamentos se não obedecer. Ele está dizendo que tem que ter os mandamentos e tem que obedecer. Os mandamentos estão diante de nós. Mas será que a gente tem obedecido? Ele está dizendo assim, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então não adianta você declarar aqui que você ama a Deus numa canção, se você não obedece os mandamentos do Senhor. E isso aqui serve para todo mundo. Fica o silêncio da morte. Isso aqui serve para todo mundo. Não adianta a gente vir aqui cantar, levantar a mão, Senhor, eu te amo. Eu amo ao Senhor. Mas as nossas atitudes revelam outra coisa. As nossas atitudes revelam coisas totalmente diferentes. O que o Senhor está dizendo é, aqueles que têm os meus mandamentos e me obedece, ou lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei
a Ele. Quer ver Deus se revelar a você, irmão? Obedeça. Fuja da aparência do mal. Diga para o seu irmão assim: fuja da aparência do mal, irmão. Sabe o que é que realmente agrada a Deus? Sabe o que realmente agrada a Deus? Não é uma performance. Porque performance por performance, eu posso vir aqui e fazer uma performance. O grupo de louvor pode vir aqui e fazer uma performance. Mas sabe o que agrada a Deus? Não é uma performance. Sabe o que agrada a Deus? É a obediência à palavra dEle. É ser obediente à palavra dEle. É isso que agrada a Deus. O que realmente agrada a Deus é a nossa obediência. É obedecer a sua voz. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós precisamos ter esse discernimento. O que agrada a Deus é ouvir o que Ele está falando e não ignorar. Ou seja, então é ouvir o que Ele está falando e obedecer a sua voz. O que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem falado para você nesses últimos dias? O que Deus tem falado com você no teu íntimo, no secreto? O que Deus tem falado com você? Porque a gente nunca vai poder dizer que Deus parou de falar. Deus nunca para de falar, Ele está sempre falando, em todos os momentos. Já falei isso aqui diversas vezes. Deus sempre está falando. Deus sempre está falando. Eu me lembro que teve uma época da minha vida, bem no início da minha conversão, que eu quis tomar um rumo diferente para a minha vida. Eu quis meio que olhar para o mundo lá fora novamente. Isso bem lá no início da minha caminhada. E eu queria, talvez ali, levado por alguns sentimentos, algumas emoções, algumas coisas, sair realmente da igreja. Mas o cristão não serve nem para desviar, irmão. Olha para o seu irmão assim: o crente não serve nem para desviar, irmão. Olha para ele assim: o crente não serve nem para pecar, irmão, em paz. Tem sempre alguém ali que vai ver. E aí, uma pessoa olhou para mim e falou assim: cara, tu é crente, não é? E eu estava tendo algumas atitudes erradas, longe do Senhor. Longe do Senhor. Dentro da igreja, que é o que acontece com muitas pessoas, dentro da igreja mais longe de Deus. Dentro da igreja mais distante de Deus. Isso acontece muito. Dentro da igreja, mais longe de Deus. E aquilo dali mexeu comigo. E aí fez eu recalcular a rota e voltar para o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você precisa fazer, eu não sei o que nós precisamos fazer. Mas aquele que ama a Deus, você precisa aprender isso. Eu preciso te ensinar a palavra de Deus como teu pastor. Aquele que ama a Deus é aquele que obedece a sua palavra. É aquele que ouve a sua palavra e põe em prática. E põe em prática. Não adianta só ouvir, não adianta você ter a tua cabeça cheia de conhecimento. Tem gente que tem a cabeça cheia de conhecimento. A cabeça está gorda, está explodindo, está obesa. Tem gente que está obeso de conhecimento, mas não coloca nada em prática. Então, se nós dizemos que amamos ao Senhor, nós precisamos realmente obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. O que realmente agrada ao Senhor é a obediência. Segundo ponto, para nós darmos passos de obediência, siga o caminho diferente da maioria. Eu vou repetir: siga o caminho diferente da maioria. Siga o caminho diferente da maioria. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha o que estava acontecendo aqui. O povo estava distante de Deus, não queria saber de Deus não. A perversidade havia aumentado na terra. A inclinação do homem era fazer as coisas, né, que o seu coração mandava. É o tal do hedonismo, né? Meu corpo, minhas regras, eu faço a minha vontade, né? Então, o ser humano estava assim, inclinado às vontades do seu coração.
Mas o versículo de número 8 e 9 nos traz uma luz do que Noé fez. Ele diz assim, ó, a palavra: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou seja, mostrou bondade. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Por quê? Porque ele andava com Deus. Olha que texto interessante. No meio dessa corrupção, no meio de pessoas distantes, parece até com o tempo que a gente está vivendo, é aquilo que eu sempre estou falando, a história é a mesma, só muda os personagens. Os personagens da história agora somos eu e você, mas se você observar, a história é a mesma. Você vai ver ao nosso redor um mundo corrompido, um mundo onde um sistema quer nos impor aquilo que nós temos que fazer, um sistema mundano, um sistema maligno, porque este mundo jaz do maligno, e quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, a Bíblia está falando do sistema, e não do mundo inteiro, porque quem manda no mundo é Deus, amém, queridos? Quem manda no mundo é o Senhor, é Ele quem está no controle de todas as coisas, Ele ainda não perdeu o controle, mas o sistema é mundano, o sistema é Satanás quem está agindo por trás, é corrupto. Então, no meio de tanta corrupção, Noé se manteve puro, Noé manteve a pureza. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Com quem você tem andado? Com quem nós temos andado? Nesse contexto aqui, eu me arrisco a dizer que 99% de uma geração corrompida, 99%, e apenas um homem, se você não der glória a Deus agora, só no próximo culto, amém? Apenas um homem escolhe o caminho da obediência. 99% da geração corrompida, está na palavra. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. 99% da geração corrompida, um homem escolhe fazer um caminho diferente, escolhe o caminho da obediência, escolhe se manter fiel a Deus, escolhe pegar um caminho diferente, escolhe andar na contramão. Escolhe andar na contramão. Algumas pessoas dizem por aí, mas todo mundo faz. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. Olha para o seu irmão e diga assim, você não é todo mundo. É um ponto que nós precisamos pensar. E a gente só não vai seguir esse curso quando realmente nós entendermos, e é um ponto para a gente refletirmos, quando nós realmente entendemos a nossa identidade. Só anda na mão do mundo, e eu já falei para vocês, já provei para vocês através da Bíblia que o mundo é como um curso. Só anda na mão do mundo quem ainda não assumiu a sua verdadeira identidade. Deus está nos chamando para assumir a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade não é dessa terra. A nossa verdadeira identidade, ela vem do céu. Deus está chamando a sua igreja para um despertar. Que despertar é esse, pastor Mário? Nós precisamos assumir de uma vez por todas a nossa identidade. Essa é a única forma de nós não andarmos seguindo o curso desse mundo. Quer andar com Deus, irmão? Assuma a sua identidade. A sua identidade de filho, de uma vez por todas. Pastor, como eu faço isso? Tiago nos ensina. Tiago, ele nos dá luz. Como nós podemos fazer isso? Se talvez você ainda está dividido, se talvez ainda você está dividida entre o mundo e entre a identidade do céu, se você ainda está dividido, Tiago nos ensina, no capítulo de número 4 da sua carta, no versículo de número 8, ele vai dizer: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Vocês que estão ainda divididos,
Vocês que ainda não assumiram ainda a sua identidade, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Deus está nos chamando ao arrependimento, Deus está nos chamando a uma mudança de postura, Deus está nos chamando a uma mudança de comportamento, Deus está nos chamando a assumir a nossa verdadeira identidade. Paulo traz luz também sobre essa identidade. Ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A gente precisa assumir essa identidade. Ele ainda diz mais, em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20, eu fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive mais, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assuma a sua identidade. Deus está chamando a igreja para verdadeiramente assumir a sua identidade. Quem nós somos? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você? Quem somos nós? Terceiro e último ponto, para você refletir. Para dar passos de obediência, você precisa receber essa palavra com alegria, porque é o que eu creio que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Para dar passos de obediências, espere pela recompensa que vem de Deus e não do homem. Espere pelas recompensas que vêm de Deus e não do homem. Versículo de número 17 e 18 de Gênesis 6 diz assim: Deus falando para Noé: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Noé passou anos em obediência, até o dia que Deus apareceu para ele. Anos em obediência, até o dia que Deus apareceu para ele e compartilhou com eles. Irmão, Noé não era qualquer coisa não. Noé não era qualquer um não. Fala para o seu irmão assim: Noé não era qualquer um não. Deus aparece e compartilha com Noé os seus planos. Sabe para quem é isso aqui? Isso aqui é para quem tem intimidade com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Deus aparece e compartilha os seus planos para Noé. Olha, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim porque a maldade subiu. Eu vou fazer dessa forma, Noé. É isso que eu vou fazer. Mas ao mesmo instante que Deus revela o seu plano, a sua vontade, o seu desejo naquele momento para Noé, da mesma forma Deus também honrou a obediência perseverante e anônima de Noé. Eu vou repetir: era uma perseverança, a obediência, e ela era anônima. Anônima. Porque é assim que nós vivemos. Diga assim comigo: eu preciso ser perseverante. Não, diga forte: eu preciso ser perseverante. E Deus honrou a obediência perseverante de Noé. Por isso que eu disse para você: não é ser perseverante um dia e o outro não. Não é obedecer um dia e o outro não. É todos os dias. A gente tem que parar com mimimi. A gente tem que parar com chororô. Ah, mas isso e aquilo. Persevera, continua.
continua orando, continua clamando. Eu não estou entendendo isso na minha vida. Continua orando, continua perseverando, continua obedecendo. É isso que o cristão deve fazer, é isso que o cristão maduro deve fazer. E muitas vezes isso vai ser no anonimato, quando ninguém te vê, quando você está no seu quarto. É onde muitas vezes a lágrima vai rolar no canto do teu olho, vai encharcar muitas vezes o teu travesseiro. Vai ser anônimo, ninguém está vendo, mas você está construindo, você está construindo, você está construindo, você está construindo algo. Nós estamos construindo, e a gente constrói é no secreto, irmão. A perseverança, a obediência de Noé foi algo anônimo. Ele estava ali buscando ao Senhor, buscando ouvir. Deus, eu quero ouvir mais o Senhor. A gente tem que entrar esse ano com esse propósito no nosso coração, não só um desejo, mas um propósito realmente de viver. Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida nesse ano de 2025, o ano da provisão? Qual que é a tua vontade para a minha vida? Qual a tua vontade para a minha família, Deus? Eu estou disposto a pagar o preço, eu quero ser obediente, eu quero perseverar, eu quero andar contigo. Noé andou com Deus, e essa é a recompensa da obediência. A maior recompensa da obediência é andar com Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A maior recompensa da obediência é a companhia de Deus ao teu lado. Essa é a maior recompensa. É a maior recompensa, Deus está contigo. Era por isso que o salmista dizia no Salmo de número 23: Adonai Rui, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, porque o Senhor me completa. Mais importante do que ter, mais importante do que receber, mais importante do que ter coisas, é andar com o Senhor do nosso lado. E Noé andava com Deus. A obediência levou Noé a andar com Deus. Então a recompensa da obediência é a companhia de Deus. Enquanto a recompensa da desobediência, na verdade, é a ausência de Deus. Irmão, a pior coisa na vida de um homem não é a morte. A pior coisa na vida do homem é a ausência de Deus. A pior coisa na vida do homem é ele morrer sem Deus. Tem gente que pensa que a pior coisa da vida é a morte, fica com medo da morte. O cristão não tem medo da morte, irmão. Olha para você, irmão, assim, um dia você vai ser promovido. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, mas um dia a tua senha vai tocar. Você não vai estar aqui na terra para sempre, irmão. Tem gente que tem medo da morte, mas o que a gente precisa ter medo é da ausência de Deus na nossa vida, irmão. É de Deus realmente tirar a mão dele da nossa vida. Porque é isso, quando a pessoa decide obedecer, sabe o que Deus faz? Quando a pessoa decide desobedecer, sabe o que Deus faz? Deus tira a mão, está lá em Romanos, Deus tira as mãos sobre ele. E sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: tu está entregue ao seu desejo e às tuas vontades. E aí sabe o que acontece? É só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Porque quando a gente caminha sozinho, a recompensa da desobediência é a ausência de Deus. Eu já falei isso aqui, inferno só é inferno porque Deus não está lá. Porque onde Deus está tem vida. Onde Deus está tem restauração. Onde Deus está tem vida abundante. Onde Deus está tem transformação, tem mudança de realidade. Onde Deus está há mudanças. Onde Deus está tem direcionamento. Onde Deus está tem tudo aquilo que nós precisamos. Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: 2025, meu irmão, fala para ele assim: 2025 é uma boa oportunidade para você andar com Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Noé e a sua obediência nos desafiam a examinar a nossa vida hoje. Examine a sua vida hoje. Como você tem caminhado? Essa é uma palavra de reflexão. A obediência de Noé é tão exemplar que ela nos desafia nessa noite a fazermos
reflexões das nossas vidas, para onde os nossos caminhos estão nos levando. Refletirmos se estamos dispostos realmente a dar passos de obediência. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento, você colocasse a mão no seu coração em nome de Jesus. A obediência de Noé, ela nos desafia a fazer reflexões na nossa vida. Será que realmente nós estamos dispostos a perseverar em obediência? Será que realmente nós estamos dispostos a assumir esse caminho diferente da maioria? A maioria está dizendo, não tem nada a ver. A maioria diz para nós, eu vou seguir o que o meu coração está dizendo, e não se atenta muitas vezes àquilo que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Há um caminho que parece certo ao homem, parece ser perfeito, mas no final, esse caminho conduz à morte. É tempo de nós refletirmos. Será que realmente nós estamos dispostos a dar esses passos de obediência e esperar realmente pela recompensa que vem das mãos de Deus? Porque o que você precisa vem realmente das mãos de Deus. O seu pai muitas vezes não vai conseguir te ajudar. A sua mãe muitas vezes não vai conseguir te ajudar. O seu pastor muitas vezes não vai conseguir te ajudar. O seu líder de ministério, de GC, talvez em algum momento não vai conseguir te ajudar. Porque a resposta que você precisa vem das mãos de Deus. A resposta que nós precisamos muitas vezes para a nossa vida vai vir das mãos de Deus. Mas será que nós estamos dispostos a esperar? Será que nós não estamos tomando atitudes precipitadas, trocando os pés pelas mãos? Será que nós não estamos fazendo coisas que não tem a ver com a vontade de Deus? Como eu já falei para você aqui nessa noite, a vontade de Deus precisa ser discernida. Eu oro nessa noite para que Deus te dê discernimento. Eu oro nessa noite para que Deus abra o teu entendimento em nome de Jesus, que os teus ouvidos estejam abertos às instruções do Senhor. Como a palavra de Deus diz, se atentamente ouvir a Deus e aos seus mandamentos, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ir bem em todas as áreas da sua vida. E é isso que eu tenho orado todos os dias, para que Deus nos traga o discernimento, para que Deus abra a sua mente, para que Deus abra os teus ouvidos, a fim de que você ouça as instruções dEle. Enquanto cantamos uma canção, faça a sua reflexão, ore, fale com Deus nesse momento em nome de Jesus. Existe uma vida de Deus, uma vida abundante, que Deus deseja que você viva. Adore ao Senhor Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, cante essa canção em nome de Jesus. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida de você. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Preste atenção à segunda parte desse louvor, que diz assim, ó: Se na vida não tenho direção, é preciso tomar a decisão. Hoje é noite de decisão, irmão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer nos dar as Ele mãos. quer me dar a mão. Creia nisso, em nome de Jesus. Se uma porta se fecha aqui, Ele está cuidando de tudo. outras portas se abrem ali. Só obedeça, só Eu obedeça. preciso aprender mais de Deus, Aprenda a confiar nesse Deus. porque Ele é quem cuida de mim. Ele cuida de você. Deus cuida de mim. Erga suas mãos ao céu e declara essa canção em nome de Jesus. Cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quero orar por você. Quero orar pela igreja. Mas antes eu não posso deixar de fazer um convite. E eu vou ser muito rápido nesse convite. Você precisa decidir rápido. Hoje é noite de decisão. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que importa é como você vai sair daqui. Talvez você chegou aqui longe de Jesus e você sabe que você precisa dele. Talvez você nunca aceitou Jesus como o teu único e suficiente Salvador. E eu preguei aqui nessa noite que existe uma vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele quer estabelecer sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui cansado, cansada. Mas a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso, não relute, não feche o seu coração. Se você decidiu hoje sair desse lugar de inércia, onde está tudo parado na sua vida, que você está longe do Senhor, hoje é uma boa oportunidade de você se reconciliar com o Senhor, de você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu arrependido volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga assim comigo: Pai, me ajuda. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e decide por Cristo, levanta a tua mão assim, eu quero te conhecer. Alguém nessa noite? Levanta a sua mão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Isso. Você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Não tenha medo não. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decisão. Você está aqui. Decida hoje. Decida hoje por Jesus. Não posso me alongar mais, as horas já foram. Nós estamos diante de duas corajosas, amém? Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, as suas filhas ouviram a tua palavra. É a tua palavra, Senhor, que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Diante disso, elas resolveram tomar uma decisão. Eu oro para que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude, que o Senhor guarde. Escreva o nome no livro da vida, como nós já oramos aqui. Que a partir de hoje elas possam desfrutar, Senhor, da tua provisão, da tua presença em todas as áreas da vida delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridas, olha aqui para mim um minutinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que aconteceu aqui hoje tinha alguns objetivos.
Dentre esses objetivos, nós orávamos para que o Senhor tocasse no coração de vocês. E o fato de vocês estarem aqui significa dizer que de alguma forma Deus falou aí dentro. O Mário não tem poder para fazer isso, é só Deus. O que talvez vocês não sabiam é que a decisão de vocês gerou uma festa lá no céu. E se tem festa lá no céu, tem que ter festa na terra também, amém? Então a gente quer receber vocês com muita alegria. E a gente vai combinar uma coisa, vou contar até 3, no 3 vocês vão olhar para trás. Vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Uma família de pessoas imperfeitas que serve o Deus perfeito. Amém? Vamos lá, igreja, no bumbo? 1, 2, 3. Seja bem-vinda à sua nova família em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que toda artimanha, Senhor, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tem planejado para tirar, para arrancar, para tentar, Senhor, fazer com que o teu filho, com que a tua filha, Senhor, venha tomar algum atalho na sua vida, caia por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Que nós venhamos decidir pelo caminho da obediência, estar atento àquilo que o Senhor está nos falando, que os nossos ouvidos, Senhor, e eu declaro agora que todo comichão, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, o teu filho, a tua filha, Senhor, de ouvir os teus direcionamentos, de estarem atentos aos teus direcionamentos, caiam por terra agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Todo plano satânico, todo plano diabólico, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que nós venhamos decidir caminhar realmente em obediência, que nós venhamos renunciar, Senhor, os nossos desejos carnais, a nossa vontade humana, em nome de Jesus. E que nós possamos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, da vida abundante, Senhor, das tuas promessas, que as tuas promessas se cumpram sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, leva o teu povo em paz, em segurança, livra de todo mal, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá em paz, aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.